Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna do 4º ano do curso de Licenciatura em Música da UEL. O nome do meu trabalho é As Identidades Musicais no contexto da improvisação livre coletiva. Eu fui orientada pelo professor Fábio Parra Forlanetti e o meu trabalho foi financiado pelo CNPq. Essa pesquisa teve início a partir de um projeto de pesquisa e extensão que eu faço parte, chamado Coletivo de Livre Improvisação Contemporânea. Nesse projeto a gente realiza um estudo teórico da literatura e também performances e exercícios de improvisação coletiva. A improvisação livre é um movimento artístico que teve início na primeira metade dos anos 60 e, historicamente, o sentido que a liberdade tem nesse contexto é a negação dos idiomas musicais ou das linguagens musicais que governavam o jazz e a música clássica europeia. Mas se a gente considerar a liberdade nesse contexto apenas como a negação dos idiomas musicais, a gente já vai estar gerando uma série de restrições e limitações criativas e restrições no uso de materiais musicais. Então, uma possibilidade que eu investigo nesse trabalho é pensar a improvisação livre a partir das identidades musicais. As identidades são mais fluidas, elas dependem de fatores extramusicais e não entram em questões que envolvem juízo de valor pessoal. Os objetivos do meu trabalho é problematizar os termos idioma musical e liberdade e compreender os mecanismos que constroem e desconstroem as identidades musicais na improvisação livre coletiva. A metodologia que eu usei foi um estudo teórico baseado na análise crítica da literatura. No meu trabalho eu apresento duas possibilidades de identidades musicais. A primeira delas se relaciona com as identidades musicais no sentido individual de cada improvisador. Eu encontrei na literatura duas possibilidades que se relacionam com esse tipo de identidade: a biografia musical e o conhecimento de base. Essas identidades são formadas a partir de experiências, de vivências musicais incorporadas, de linguagens, de concepções estéticas, culturais, sociais, filosóficas, e os idiomas musicais podem estar presentes nessa identidade individual. A outra possibilidade são as identidades musicais no sentido coletivo, que se dão como resultado das interações musicais. A primeira possibilidade de formação de identidade coletiva é a partir de um referente. O referente ele é compartilhado e na prática ele serve para guiar o desenrolar temporal da performance. Ele depende da memória e através dele é possível gerar variações, desenvolvimento de materiais, variações de ideias musicais. A outra possibilidade é pensar as identidades musicais em seu sentido diverso, amplo e multilinear. Então eu usei os termos rizoma e repetição do diferente do filósofo Deleuze para falar sobre esse tipo de identidade. Essas identidades não dependem de um princípio unificador, não dependem da memória e não variam de um tipo de material específico. Elas podem se romper e se transformar a partir de qualquer ponto e se relacionam com a experiência e com o caos que acontece nesse tipo de prática musical. Bom, primeiramente, acho importante ressaltar que cada indivíduo tem uma identidade musical diferente. Então, os idiomas musicais podem aparecer em uma performance de improvisação livre, mas de forma descontextualizada e fragmentada e livre das regras que eles carregam em outras práticas musicais. Essas identidades são como o vocabulário dos improvisadores e é através deles que é possível as interações musicais. A outra possibilidade são a formação das identidades coletivas a partir de um referente. Essa ideia de referente depende da memória e pode sugerir uma linearidade nos processos de construção de identidade. E ele não vai ser interpretado da mesma forma por todos, porque cada um tem uma identidade individual. Então essa ideia não corresponde à complexidade que existe na prática, já que ninguém tem o controle dos resultados sonoros, da performance e das interações. Então a última possibilidade é pensar as identidades musicais no seu sentido multilinear, diverso, caótico, e as ideias do Deleuze se relacionam bem com esse tipo de identidade. Elas enfatizam a experiência, as nuances sonoras de cada momento, e elas não se relacionam com a representação, elas não dependem da memória e de uma unidade específica. Também não há hierarquias entre as identidades. Elas enfatizam a experiência e as nuances de cada momento. Agradeço ao CNPq por ter financiado meu trabalho, ao UEL e ao meu orientador, professor Fábio. Agradeço também a todos que assistiram esse vídeo.